Semana passada começamos a falar sobre serpentes. Para que alguns que aqui estiveram aqui na semana passada, qual é o contexto? O contexto nós temos, eu tive, na minha visão, o privilégio de tocar uma cobra. Na visão de muitos, os prazeres de tocar uma cobra. E eu falei para a Kátia que eu entendo isso, né? Minha esposa consegue até olhar para a serpente, uma cobra, né? Mas encostar na cobra é outra história. Eu falei para a Kátia, eu te entendo, né? Se fosse uma barata, eu não ia nem chegar perto também. Você fala, pastor, se eu tenho medo de barata, eu prefiro dizer que é nojo de barata. Né? E agradeço porque existe inseticida, consegue matar barata à distância. Mas conhecendo um pouco da serpente, me veio a questão por que Satanás escolheu esse animal. Para quem não sabe, lá em Gênesis, Satanás então se passa por uma serpente e vai falar com ela. E ali diz que ele escolheu a serpente por ser o animal mais sagaz, astuto de todos os animais que Deus havia feito. E a partir disso, claro que não é uma questão de nojo, mas criou-se um estereótipo, né? A serpente foi estigmatizada como um animal ruim. E até uma questão de informação, porque o meu filho, depois que conheceu a Dalila, o Daniel está fissurado em serpente. Ele quer ver vídeos sobre cobra, ele quer saber como se está vendendo da cobra. E se não bastasse isso, o Daniel chega essa semana lá em casa com uma revista da Turma da Mônica, especial falando sobre Vital Brasil. Não é Vital Brasil, como que é o nome? Sobre o Instituto Vital, mas o nome o nome do Instituto, o nome do percussor. Vital Brasil mesmo, isso aí. Até pelo nome da história eu tenho dificuldade. E o Daniel leu o gibi de cabo a rabo contando a história, porque ficou impressionado por olhar, por tocar na serpente. Eu estava nessas andanças do Daniel de querer ver um pouco mais sobre serpentes. Eu acabei lendo porque o Daniel me fez como pai. Como que eu fico sabendo qual serpente é venenosa e qual serpente não é? Eu falei, filho, vamos pesquisar então. Eu estava lendo em um dos sites que de todos os animais peçonhentos, a cobra é o menos ofensivo ao homem. Existem muito mais ataques de aranhas e escorpiões do que de cobras das que são peçonhentas. Não estou fazendo apologia nada aqui não, viu meu querido? Mas que é um animal fantástico. Nós vimos um pouquinho semana passada, por quê? Semana passada nós vimos que Deus diz para mim e para você que nós devemos ser como serpentes. Jesus chegou para os discípulos dele e falou: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. É isso que é a igreja na terra. Uma pessoa que entregou a vida dela a Cristo, ela faz parte do aprisco de Deus. Ela se torna ovelha de Cristo. E Jesus deixou claro qual é a missão dessas ovelhas. Essas ovelhas têm uma missão e a missão delas é entre os lobos. Logo, se tornar um cristão, entregar sua vida a Cristo, tem uma conotação bem diferente do que algumas igrejas estão falando. Porque Jesus disse que entregar a vida a Ele é viver uma missão num ambiente hostil. E Jesus preparou os discípulos dele. Ele falou: vocês vão ser perseguidos porque vocês pertencem a mim. O mundo vai odiar vocês porque vocês se entregaram a mim. Se preparem para isso. Então Jesus vem dizer aos seus discípulos como é que eles têm que ser. E Jesus diz: portanto, ou seja, porque vocês vão estar no meio de uma selva, no meio de uma guerra,
vocês precisam tomar uma postura. Vocês precisam ser simples como a pomba, prudentes como a serpente. Nós vimos que para nós entendermos um pouco do que Jesus quis dizer, um pouco mais do ser astuto, prudente, sagaz como a serpente, nós precisamos olhar para como a serpente é. Começamos então a ver semana passada sobre a biologia dela, dos predadores. Ela é um animal incrível porque ela está em constante renovação, tanto que ela se tornou o animal símbolo da medicina, do bastão de Esculápio, o deus greco-romano da medicina, porque ela se renova, e ela faz isso até o fim da sua vida, sempre se renovando, sempre. E para nós termos uma vida diante de Deus, nós precisamos nos renovar sempre, queridos. Amém? Nós vimos aí que a serpente, ela é o radar ambulante, que ela, através dos seus sentidos, ela vive em constante alerta. Olha que é ter tanto papel nesse lugar, misericórdia. Ela vive em constante alerta. Nós vimos que a maioria das serpentes, ou grande parte delas, não enxergam como nós. Elas veem por infravermelho. Não ouvem como nós, sentem vibrações. Não chegam como nós, através da língua. Elas conseguem perceber tudo que está à volta. Porque a serpente olha e fala: ai, que lindo, que melodia, que cheiro gostoso. Não. A serpente está o tempo todo olhando e vendo se algo que está se aproximando dela oferece perigo ou não. Se as vibrações que estão em volta dela são de perigo ou não. O tempo todo ela está colocando a sua língua e captando as partículas de odor, levando lá para o órgão de Jacobs, um órgão que ela pega cada moeda e examina o que é isso. A cobra está o tempo todo preparada para o que está à sua volta. Você entende porque Jesus falou que nós devemos ser como serpente? Porque a gente vive no meio de lobos. Nós vimos aí que esse animal é fantástico, porque ele é um predador excepcional. E nós vimos que ela é silenciosa, focada e sabe o momento certo de dar. Primeiro ela olha, se prepara, envolve e engole pela cabeça. Dupla aplicação. Jesus falou que nós estamos aqui para conquistar mundos, amém? Somos é loucura isso. Para o homem é loucura. Como pode uma ovelha ganhar de um lobo? Com o poder de Cristo. Mas a maneira é como você se vê. Nós vimos semana passada que nós precisamos entender que ser como serpente não é estar alerta o tempo todo para ficar misericórdia, misericórdia. Oh, Jesus, tem misericórdia, me livra. Não é para ficar enfiado dentro de casa, chorando e pensando: Deus, que mundo terrível, me protege. Não. Que toda essa capacidade de percepção é porque nós temos uma missão nesse mundo: transformar lobos em ovelhas do Senhor Jesus. É para isso que nós estamos. Mas nós aprendemos também que o inimigo das nossas almas trabalha da mesma forma. O diabo está te olhando, se preparando, envolve e faz a cabeça. E ele quer atacar com a noite. Quero continuar então, nós continuaremos vendo o que significa ser como uma serpente. Em quarto lugar, é ser um reprodutor.
Nós temos na biologia algumas formas de reprodução. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre os ovíparos. Os animais ovíparos são aqueles em que o embrião ele fica dentro de um ovo e o embrião não tem contato com a mãe. Então o ovo é colocado e todo o nutriente está dentro do ovo e é dali que ele vai se nutrir e se desenvolver. Você tem os vivíparos, que são os animais em que o embrião ele tem contato total com a mãe e é da mãe que vem todos os nutrientes. Mas então você tem os ovivíparos. O que são os ovivíparos? São animais que o embrião fica dentro do ovo, que é de onde ele vai receber os nutrientes, só que esse ovo fica o tempo todo, ou quase todo, dentro da mãe. E ele só sai quando ele já está pronto para sair do ovo e viver sozinho. A maioria das serpentes são ovivíparas. O que a gente aprende com isso? Pastor, qual é a aplicação disso para nós, meu querido? Ainda que Jesus falou que nós temos uma missão, e essa missão se dá entre lobos. Se essa nossa missão se dá entre lobos, nós como ovelhas, nós temos uma função especial de proteger e preservar o procriar, a espécie. E como que nós fazemos isso? Como Jesus fez? Qual é a nossa função? A nossa função é aquela pessoa que nós levamos a Cristo, trazê-la para o ambiente onde ela vai ser totalmente nutrida. Que ambiente é esse, pastor? É o ambiente da palavra de Deus, meu querido. Os nutrientes necessários para o desenvolvimento da fé está na palavra de Deus. É o poder de Cristo que transforma a vida de alguém. É a palavra de Deus que convence uma pessoa do pecado. É a palavra de Deus que faz essa pessoa santificada. É a palavra. Qual é o ambiente? O ambiente é o corpo de Cristo. Agora, olha que interessante, meu querido. Nós vamos fornecer para as pessoas o ambiente, o alimento, a proteção, mas elas não são nossas, elas são de Jesus. Eu as protejo, eu vou cuidar dessas pessoas, eu vou ajudar e acompanhá-las para que elas recebam o alimento, mas elas são ligadas a Cristo, amém? A Cristo, não a nós mesmos. Fazer discípulos, não é discípulos meus, mas discípulos de quem? De Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas têm que ver que existe um poder maior. Igreja tem pecadores. Placa não salva ninguém. Ninguém vai ao céu porque está dentro de uma igreja. Por isso que a reprodução de um crente tem que ser com a sagacidade de uma serpente. Essa pessoa pertence a Cristo. Mas se ela nascer e eu deixar ela lançar esse ovo sem proteção no meio dos lobos, vai ser demorada sem ter tido a oportunidade da maturidade e do crescimento. Mas eu queria perguntar para você: quantos ovos tem na sua vida? Quantas pessoas estão sendo geradas dentro de você? Quem hoje mora no seu coração e conta com a sua proteção, oração, investimento? Quem hoje é o seu alvo de ser protegido e cuidado por você? O que nós aprendemos também com a serpente é que elas são animais que conhecem a sua biologia
Por isso são sábias. Meu querido, a serpente, quando ela come, e ela não come uma porçãozinha de cada vez, quando ela come é para valer. Você não vai ver uma serpente comendo uma coxa ou dividindo o animal como os leões fazem. Quando a serpente abocanha, aquela sua presa, ela engole inteiro, e isso exige tanto dela para fazer aquela digestão, tanto, que existe uma espécie chamada cascavel mexicano, que é tão intenso o processo digestivo, é tão perfeito, que ela, a única coisa que ela não absorve dos animais são os pelos e as garras, que são excretados depois. Mas é tão intenso esse processo, é tão perfeito, que exige muito dela. E a serpente sabe de uma coisa, que quando ela se alimenta, ela vai ficar entorpecida. Essa serpente, a cascavel mexicana, o processo dela é tão intenso que a temperatura dela, o corpo dela, chega a ficar 6 graus a mais do que a temperatura ambiente. De tanto trabalho, de tanto esforço que está acontecendo dentro dela, para que ela possa digerir aquilo que agora foi lhe dado e é conquistado como alimento. E essa é uma questão que tem dupla aplicação para a gente, porque, em primeiro lugar, a aplicação quanto ao alimento material. Meu querido, eu quero que você pense comigo nessa noite o seguinte: nós estamos em constante guerra. Ah, como eu queria que você conseguisse enxergar isso. Não é guerra para ter mais dinheiro, para te dar boas notas. É guerra espiritual. Você não tem noção que para você estar aqui essa noite teve guerra. Que para a bênção chegar na tua vida teve guerra. Você não consegue ver. Que aquela oração que você faz, Deus protege os meus filhos, gera guerra. Senhor, protege meu casamento, gera guerra. Senhor, protege meu coração, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal, gera guerra. Às vezes nós temos a noção que eu faço assim: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Aí Deus olha para você e fala: amém, vou conceder o seu desejo, pirim, pirim, plim. Aconteceu. Não é assim que funciona. O Senhor, o nosso Deus, tem legiões de anjos. A Bíblia fala em miríades dos seus servos, e diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam primeiro. A palavra de Deus diz que existe uma guerra espiritual em volta da nossa vida. Então, para você estar aqui essa noite, você não consegue. Nós não conseguimos ver. Mas que você consiga, meu querido, acreditar e talvez pela fé imaginar que guerra foi essa em torno da sua vida. O diabo te odeia, ele quer destruir você, ele quer destruir seu casamento, ele quer matar os seus filhos, ele quer lançar os seus filhos nas drogas, ele quer acabar com a sua finança, ele quer fazer você ser fútil, ele quer desvirtuar você. É uma guerra e ele não tem por que descansar, porque ele é espiritual. Você não. Você é humano. Opa, o que quer dizer com isso, pastor? Eu explico. Você e eu, nós temos limitações biológicas que a igreja, os crentes, não se apercebem. Quer ver só? Qual é um dos maiores fatores que fazem os crentes orar por cansaço, sono? A biologia vencendo o espiritual. O físico limitando o acesso, o poder, a vida com Deus que o Senhor já proporcionou para você. Mas onde o Senhor quer chegar para uma serpente? Eu digo: você sabe o que a cobra faz? Depois que ela comeu, ela começa a entrar num estado de torpor, fica entorpecida. Se se aproxima um animal que oferece perigo a ela, sabe o que ela faz? Ela vomita aquele alimento para que ela consiga escapar. Ela conhece a sua biologia. Por isso ela despreza o alimento
em prol daquilo que vai proteger e preservar a sua vida. O oposto tem acontecido no meio cristão. O oposto. Nos achamos no direito de dormir, nos achamos no direito de viajar, de assistir um bom filme, de se estressar nos direitos. Eu gosto de andar na Marginal de Roda, que é maravilhosa, é linda, é gostoso caminhar lá. Eu gosto de assistir um bom filme, eu gosto de estar com os meus filhos, eu gosto de dormir bem dormido, não é nem questão de gostar, é necessidade. Eu gosto de comer bem também, com qualidade, mas de comer gostoso, afinal de contas, uma picanha vai bem, né? Quem concorda diz amém. Amém. Vocês gostam de picanha, porque o amém para picanha é mais forte que os outros. Mas tudo bem. É gostoso agora. Será que a gente não está com um chapeuzinho vermelho no meio de uma estrada, ignorando a presença do lobo mau? Porque se a gente percebe a guerra e ser como serpente, reconhecer muito bem a sua biologia para fazer escolhas acertadas. Quer ver só? A Bíblia diz assim: não se embriaguem com quem sabe fala? Vinho, que leva ao torpor, que leva à dissolução, que faz você ver as coisas do outro ambiente. Mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, você está dizendo: cuidado com aquilo que vai tirar a sua sensibilidade espiritual. Cuidado com aquilo que vai fazer você perder a noção do que é real e do que é virtual, espiritualmente falando. Eu queria perguntar qual era o seu fim hoje, meu querido. Para algumas pessoas é o dinheiro. Distorce. Para algumas pessoas são as amizades. Para algumas pessoas é a ostentação e por aí vai. Coisas que fazem a gente perder a noção do que é real. O que tem valor? O que é isso que está acontecendo? Por que esse valor tem tanto no meu coração? Por que agora com isso ou aquilo eu estou me achando melhor que os outros? O que está acontecendo? Por que agora eu me acho de sucesso? Qual é o valor da minha vida? A serpente vive assim, ligada. Em relação a si mesma, em relação ao que está acontecendo à volta, em relação à volta de Cristo. Antenado o tempo todo. Meus queridos, se a gente está numa guerra, a gente precisa aprender a rejeitar algumas coisas. Vocês sabem que um jogador de futebol, quando está em concentração, ele está limitado de muita coisa, porque ele tem um objetivo. Tome a decisão de se achegar mais a Deus, e você vai ver a guerra que é com a tua biologia. Porque quando a Bíblia fala de carne, natureza pecaminosa, a Bíblia fala que é o nosso inimigo. E você vai ver o que é a luta espiritual. Onde eu quero chegar, vou dizer para você. Daniel, quando vieram oferecer comida boa para ele, falou: não, essa comida vai me afastar do meu Deus. Jesus passa por Samaria, conhece uma mulher, a mulher samaritana, uma mulher desprezada, ele se revela a ela como Messias. Essa mulher sai correndo, e vai até o centro de Sicar, chamar as pessoas para virem ouvir de Cristo. Os discípulos tinham ido comprar comida e chegam nesse inteirinho. A mulher foi, os discípulos chegam, os discípulos oferecem comida para Jesus. O que Jesus diz? Não. A pergunta é: por que não? Aqui comigo, igreja. Olha para mim. Por que não? Por que não comer? Qual é o problema de Jesus comer um bocado, um pedaço de pão, tomar um suco de uva? Por que ele falou: a minha comida é outra? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Mas, Senhor, explica para a gente qual é o problema entre o Senhor fazer a vontade do Pai e comer um bocado de pão, tomar um suco de uva, um vinho? Qual é o problema? Jesus queria estar toda a sua biologia aliada ao seu espiritual, para não só desfrutar, como desempenhar aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer.
Você sabe qual é um dos valores do jejum? Que infelizmente poucos crentes praticam? Não é só fazer sacrifício a Deus. Estou doendo, vou ali, ó. Você está vendo, hein? Estou fazendo isso porque eu quero minha vida. Estou sofrendo. Meu querido, o sacrifício Jesus já fez e conquistou por nós. Qual é o objetivo do jejum? O objetivo do jejum é dizer não para a carne em prol do espiritual. É ganhar sensibilidade espiritual. E isso acontece. Quer ver só um exemplo? Pessoal, se eu comer antes do culto, o meu rendimento, isso eu sei, é outro. Quantas vezes você já fez jejum para se aproximar do Senhor? Para ganhar uma alma mansa? Eu quero estar sensível. Eu não quero minha biologia em torpor. Eu quero fazer isso. Quantas vezes você fez jejum de mídia? Se desintoxicar das mentiras da televisão. Não estou falando de novela, não. Estou falando até de telejornal, meu querido. Até de telejornal. Porque o que o governo manipula as notícias que chegam até o nosso ouvido, a gente não tem a menor noção da guerra de mentiras que é para fazer a gente acreditar nas coisas, se desintoxicar e se apegar mais a Deus, separar tempo para ser espiritual, meu querido, fazer um jejum. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Guarda o que eu vou dizer para você. Como é que você vem para a igreja? Porque tem gente em dia de culto faz tudo que tem que fazer. Chega aqui e não consegue fazer julgamento. Pastor, eu precisei trabalhar com a história. E é você com Deus. Agora, quando eu vou oferecer meu culto a Deus, eu tenho que dar o melhor. Vai fazer meu tempo em casa com Deus, dê o seu melhor. Agora, se prepara para aquilo que é espiritual. Porque existe uma guerra biológica. Agora, tem uma outra aplicação para nós, essa ideia da digestão da cobra. Primeiro, se você, meu querido, satisfazer sua carne, vai atrapalhar a sua vida espiritual, rejeita o que vai satisfazer a carne e se apega com aquilo que vai salvar e edificar a tua vida, teu casamento, os teus filhos e os teus negócios. Segunda aplicação, é o seguinte: se a cobra come aquele bezerrinho gostoso e suculento que só uma piton consegue comer, engoliu, eu vi com o Daniel, uma piton engolindo um jacaré. Acessa depois quem tiver nojo no YouTube. A bichinha é grande. Desse tamanho assim, engolindo um jacaré. Fiquei olhando lá para o Daniel, acho que uns 15 minutos. Eu olhava de vez em quando e ele olhava fissurado. Ele gostou de ver a cena. Sabe o que esse animal faz depois? Ele vai para um lugar protegido e fica lá digerindo, até que tudo que pode ser digerido se transforme em vida dentro dele. Você entende? Porque quando a gente vai buscar Deus, não dá para ser 15 minutos. A Bíblia fala que nós precisamos meditar na lei do Senhor. E essa palavra meditar significa, sabe o quê? Ruminar. É aquilo que os animais que têm dois estômagos fazem. Primeiro eles comem, depois eles vão para um lugar de sombra, aquela comida volta à sua boca e eles começam a mastigar. Mas agora mastigar com paciência, até que eles esmigalhem bem, até que tudo aquilo se transforme em nutriente na sua vida e o alimente de forma plena. Você entende por que Jesus levantava de madrugada e ia orar ao Pai? Você entende por que Jesus se retirava para lugares desertos? Porque Jesus queria se alimentar da palavra, Jesus queria ter contato com o Pai, Jesus queria aproveitar na intensidade máxima aquela comunhão com Deus.
E nós, meus queridos, nós precisamos disso. Como, pastor? Meu querido, esse é um livro que não é só um livro, é Deus falando. Eu preciso ler esse livro com calma. Isso daqui não é só celulose e tinta. Esse livro é milagre de um Deus que moveu 40 autores, moveu a história, preservou sua vontade revelada. E quando você abre esse livro e gasta tempo, atenção, vontade em cima dele, sabe o que esse livro faz? Ele transforma a sua vida. Porque ele entra no seu coração, não só na sua mente, mas é na mente que você mastiga. E aí você fala: o que isso tem a ver comigo? O que está falando sobre o meu Deus? E aí você está dentro, e aquilo está entrando em você e fala: Deus, eu quero isso que eu estou lendo. Deus, eu acredito nisso, Senhor, eu quero, Pai. Eu fazia mais de uma semana que eu li um texto em Isaías sobre os príncipes de Israel, que eram como árvores que se elevavam, maiores que as outras. Por isso Deus as arrancou de uma vez só. E ali, sentado na primeira fileira da igreja, sozinho, eu fechei minha Bíblia e falei: Deus, o que isso tem a ver comigo? E sabe o que Deus disse? No dia que você se exaltar, eu vou ter que arrancar você. Sabe qual foi a consequência disso? Deus, eu não sou príncipe, Senhor, eu sou servo da tua igreja, Deus. Me ajuda, Senhor. Não deixa eu me achar, não deixa eu me exaltar, Senhor. Não deixa eu cair no orgulho. Gerou uma oração. Porque eu abri aquele texto entrou, eu pensei no texto, o texto desceu para o coração, gerou em mim uma oração, e aquela oração moveu uma guerra espiritual. Aquela oração limpou a minha mente, aquela oração começou a fazer Deus trabalhar na minha vida. É isso que Deus quer, meu querido. A palavra de Deus é para ser digerida. Por isso que ser como serpente significa, meu querido, entender que eu preciso rejeitar o prazer da carne para gastar tempo com aquilo que vai trazer digestão espiritual, com o alimento espiritual. E o alimento espiritual tem que ser gasto de tempo. Como pode o jovem Montepura, eu só como meditando a palavra. A tua palavra escondi no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Tem que fazer digestão também. Você quer a sua vida transformada, meu irmão? Vou dizer como: gasta tempo com isso daqui. Ó. Você gastando tempo com isso daqui, você vai gastar tempo orando. E aí, meu querido, você vai desejar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, porque fez parte de você. A Bíblia é um livro fantástico. Existe uma outra aplicação com as serpentes. É que elas não param de crescer nunca. As serpentes morrem crescendo. Lógico que no começo elas crescem muito mais rápido. Mas enquanto ela viver, ela vai crescer. E quer saber como está esse crescimento? Quanto mais ela come, mais ela cresce. E a Bíblia fala o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Você continua crescendo espiritualmente? Sabe uma coisa que era joia? Eu lembro que quando eu era menor, realmente tinha um armário. E esse armário tinha os que vão no chão, né? E tem aqueles que ficam meio suspensos. E eu entrava debaixo do armário e fazia assim, faltava um tanto para chegar. E eu lembro que eu fiquei tão feliz no dia. E eu sempre medi, uma época eu esqueci de medir. Falei: deixa eu medir. E eu já não sabia mais. Falei: eu cresci. Quer ver outro grau de comparação? Eu olhava para os meus irmãos, olhava para os adultos, sentava nas cadeiras, os adultos encostavam o pé no chão. E eu sentava na cadeira e meu pé ficava balançando. Eu falava:
sentar e o meu pé vai encostar no chão. Como você sabe que você cresceu? Como você sabe que você está crescendo? Bom, se eu cresci conhecimento, eu ganho diploma. Se eu cresci financeiramente, eu troco os meus bens. E se eu cresci espiritualmente, o que eu faço? O que acontece? O que hoje na sua vida diz para você que você está crescendo em Deus? O que hoje diz para você isso? O que Deus tem mudado na tua vida? Porque quando a gente tem vida com Deus, e a gente se alimenta dele, eu não consigo parar de crescer, porque eu vou descobrindo mais e mais que eu preciso crescer e mudar e fazer e tudo. Agora eu sei dizer para você como você faz para parar de crescer. Para de desejar isso. Pedro está dizendo: você quer crescer? Então deseja o alimento, porque o alimento vai fazer você crescer. Deixa de desejar a palavra de Deus. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser apóstolo, pode ter 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja. Parou de se alimentar, para de crescer. Volta a se alimentar e você continua a crescer na sua vida com Deus. E para terminar, queridos, essa é baseada em especulação, minha especulação, baseada no texto da palavra de Deus. A sétima característica da cobra, da serpente, é que ela deseja a volta de Cristo. Para tudo, pastor, o senhor viajou agora você pegou pesado. Tá bom, eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz lá em Gênesis 3,14 o seguinte: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá o pó todos os dias da sua vida. A serpente, a cobra, é conhecida como réptil sem perna. Os outros têm, ela. A serpente carrega na sua biologia, assim como a mulher, as dores de parto, e o homem, no suor do seu rosto para ganhar alimento, a serpente carrega na sua biologia as marcas da maldição do pecado, ou a marca da maldição do pecado. O que isso tem a ver com ela desejar a volta de Cristo, pastor? Eu vou explicar para você. Ela é dos animais criados, não a semelhança de Deus, dos animais. Ela é o único que não é o que deveria ser. Ela é o único animal que vive o que não foi feito para ele, na sua forma. Todos os outros também não vivem o ideal da criação, porque olha o que a Bíblia diz. Romanos 8, 19, 22 diz o seguinte: a natureza criada com grande expectativa, está imaginando a natureza criada, tudo que tem vida, tudo que respira, com grande expectativa, aguarda que os filhos de Deus, nós, sejam revelados, seja quando Jesus vier, e nós somos transformados. Pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ou seja, quando Adão caiu, a natureza foi condenada por ele. Na esperança, a natureza geme, que tem grande expectativa, na esperança de que ela mesma seja liberta da escravidão, da decadência que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora
sei se existe essa palavra, mas você entendeu. Vive numa guerra, matança, que não foi o plano original de Deus. A decadência da natureza, do ecossistema. Paulo está olhando para isso e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: a natureza geme, e quando os filhos de Deus forem renovados, transformados, voltarem ao plano original em Cristo, quando Ele vier e nos transformar, a natureza toda vai ser liberta e vai voltar a ser o que era, como era em Adão. É isso que Paulo está dizendo. Só que Paulo diz que os seres criados, eles gemem, tem expectativa. Agora, pensa comigo. Se a natureza geme e anseia, qual dos animais deseja mais do que todos essa restauração de todas as coisas? Ela é a única que carrega no seu corpo uma maldição. E nós não vemos Deus. Adão se relacionava com Deus, ouvia Deus, desfrutava de uma intimidade gigantesca com Deus. E nós? Sabe o que acontece conosco? O que acontece com a serpente? Hoje, a gente rasteja sobre o vento. Não é esse o mal da humanidade? Pessoas estão olhando para os seus ventres. Eu quero ser amado pelo meu esposo, eu quero ser amado pela minha esposa, eu quero encontrar o amor, eu quero mais dinheiro, eu quero ter mais aparência, eu quero ser alguém na vida, eu quero. E a sua humanidade hoje rasteja só sobre o ventre. Vive, a base de suas vidas são o seu ego, é o seu prazer, é o seu status, é a sua satisfação própria, é o seu ideal de sucesso, é alcançar aquilo que vai satisfazer o ventre dela. Quando a Bíblia diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, para o ventre de Deus, para a honra de Deus. Não é o meu ventre, não é o que eu quero, não são os meus sonhos, é o sonho de Deus. A humanidade rasteja sobre o ventre. O capitalismo, o consumismo, a destruição da família está assim porque as pessoas começaram a rastejar cada vez mais sobre seus ventres. E cada um pensa só em si. Agora, Paulo falou da natureza, ele fala dele. Paulo diz o seguinte: sabemos que se for destruída essa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, Paulo falando do seu corpo. A gente sabe que quando Jesus voltar, se nós morrermos, na volta de Cristo nós seremos ressurretos e teremos nossos corpos transformados. Isso está lá em Tessalonicenses. A Bíblia está dizendo isso. Enquanto isso, olha o que Paulo diz. Primeiro ele falou da natureza, agora ele vai falar disso, dele. Gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, ou seja, de voltar a ser como era antes. Porque estando nesse corpo vestido, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E foi o próprio Deus que nos preparou para esse propósito, dando o Espírito Santo como garantia do que há por vir. Meu querido, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está se comparando a uma serpente. Paulo está dizendo que ele tem uma angústia na vida dele. Que se tem um animal que geme e anseia para ser restaurado, é a serpente. E Paulo está dizendo: eu estou gemendo e ansiando, porque essa carne só deseja o pecado, essa carne só quer que eu rasteje sobre o ventre, mas eu não quero. Porque agora eu sou habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca em mim o ideal do que vai ser. E um dia Jesus vai voltar e vai restaurar o que era, e o Espírito Santo
Eu vou dizer como. Nós hoje somos filhos. Imagina uma serpente. Não queremos ser serpente. Então, ela se esforça. E ela não quer rastejar sobre o ventre dela. A sua biologia quer. O seu corpo está limitado. Ela foi amaldiçoada, mas ela não quer. Porque agora no corpo é uma serpente, mas na sua mente ela está vendo que ela vai ser em Cristo. Então ela luta. E ela se ergue. Então ela não quer mais rastejar sobre o ventre. E ali ela vai ver lutando para não rastejar sobre o seu ventre. Paulo vivia assim. Os capítulos mais fantásticos da Bíblia para mim, Romanos 7. É Paulo dizendo que ele é a serpente que não quer rastejar sobre o ventre. E Paulo diz: eu desejo fazer o mal. Com o meu corpo eu quero pecar, mas com minha mente não quero. Por isso, eu vivo uma guerra. Quando eu quero fazer o bem, o pecado está junto a mim. Eu quero viver mais perto de Deus. Eu quero andar como Ele quer que eu ande. Eu quero ser como Deus quer que eu seja. Eu quero ser como Adão. Eu quero ter intimidade. Eu quero ter liberdade. Eu quero viver essa plenitude. Afinal, o véu foi rasgado pelo sangue. E eu quero viver isso, mas eu encontro essa lei do pecado guerreando dos meus membros. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. E é assim que eu vivo. Essa é a minha luta. O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já fiz. Mas o bem que eu quero fazer, não consigo. Miserável o homem que sou. Quem vai me libertar desse corpo sujeito à morte? Morte é a maior das maldições. Paulo está falando: quem vai me libertar desse corpo? Imagina uma serpente falando: eu quero voltar a andar. Mas essa serpente sabe que isso só vai acontecer quando Jesus vier. Que nem nós, queridos. Essa é a luta da vida cristã. Com a minha mente eu quero obedecer a Deus e eu amo o Senhor. Com o meu corpo eu só quero pecar. Eu só quero meu ego. O meu corpo quer que eu rasteje no pecado, mas a minha mente não. E essa é a luta da vida cristã. E é essa luta que leva os crentes a ir para o quarto do ajoelho e falar: vem depressa, Senhor Jesus. Vem depressa, Senhor Jesus. Eu odeio pecar, Senhor. Eu te amo, Deus. Me ajuda, Senhor. Não me deixe alimentar minha carne, Deus. Fortalece meu espírito, porque por mais que meu corpo sofra maldição, eu já sou teu, Deus, com a minha mente. E eu tenho no Senhor tudo que eu preciso, Deus, para te servir. Me ajuda, Deus. É isso que nos leva para aquele quarto. É porque nós entregamos nossa vida a Cristo. A gente não quer mais rastejar sobre o ventre. A gente não quer mais olhar para o dinheiro como a gente olhava antes. A gente não quer mais ver os prazeres como a gente via antes. A gente não quer mais ficar voltado para o ego. Eu quero ser o esposo que Deus quer que eu seja. Eu quero ter minha esposa e eu quero ser a esposa que Deus quer que eu seja. Eu quero ser o pai e o filho. Eu quero ser o crente. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero ter tudo aquilo que eu faço, seja comer, beber, seja para a glória do meu Deus. E é por isso que nós vivemos essa luta que vai ter fim, amém? Quando Jesus vier, nós vamos ser restaurados. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver uma cena fantástica. Que a serpente, disse Jesus, Deus lá no Éden: você, a serpente, vai morder o calcanhar, mas o meu filho vai esmagar a sua cabeça. Um dia, queridos, nós, libertos desse corpo mortal, com corpos glorificados, transformados em Cristo, nós vamos vencer por Cristo. Nós vamos ser restaurados ao que nós éramos. E nunca mais nós vamos rastejar sobre o nosso bem. Nós vamos viver plenitude para a glória do nosso Deus. Nós
com corpos glorificados, vamos ver como a serpente era antes de Cristo. E assim como ela hoje leva no seu corpo a maldição do nosso espiritual, do nosso físico também, um dia nós a veremos restaurada, mas nós também estaremos restaurados para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria perguntar quanto você tem gemido, meu querido. Quanto você tem lutado para viver uma vida voltada para o Senhor. Quanto você tem vivido uma cena linda e maravilhosa, que é uma serpente tentando ficar em ela. Parece loucura, mas é isso que agrada ao nosso Deus. É a prova de que eu não sou mais escravo do pecado na minha mente. Eu sou liberto para viver para Jesus. Agora, a minha vida pertence a Ele. Meus queridos, eu quero terminar falando sobre a serpente seguinte. Você precisa ser como ela. Porque o inimigo já é a serpente. Você precisa ser como ela. Sagaz, prudente. Olhar para isso e falar: Deus, eu quero ser assim. Eu quero me renovar constantemente. Deus, eu quero viver desse jeito. Eu quero, Pai, essas características da minha vida. Porque eu não quero mais ser guiado pelo que eu vejo. Eu quero ser guiado pelo que eu creio. Amém? Eu não quero ser guiado pelo que eu sinto. Eu quero ser guiado pela minha fé. E é assim que eu quero viver, como ovelha entre lobos. Jesus, em um versículo, nos diz que nós devemos ser como 3 animais. Em relação a Jesus, submissos como as ovelhas. Em relação às trevas, prudentes como a serpente. Em relação aos nossos estômagos, simples como a pomba. Sabe o que significa isso? Sem ambição. Sabe qual é o mal do século? Ambição. Não é esse o nosso problema? Satanás conseguiu fazer da humanidade mais ambiciosa do que nunca. E vivemos focados nas nossas ambições. Esquecemos nossas reais necessidades. Sabe que eu tenho orado, igreja, esses dias todos? Eu falo: Deus, eu quero ser como uma pomba, ser uma pomba. Eu falo: Deus, me livra das minhas ambições. Me livra, Senhor, que eu seja simples como a pomba, que o pão nosso de cada dia traga satisfação. E como diz a palavra de Deus, tendo com o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, simples como a pomba, prudentes como a serpente. É assim que nós devemos ir, no meio de lobos como ovelhas. Porque se eu for no meio dos lobos, sem a simplicidade da pomba, eu vou cair na ganância, eu vou cair na insatisfação, e eu vou ser devorado pelos lobos deste mundo. Ô, meu querido, vamos pegar isso como nosso tema de oração. Deus, eu quero ser submisso como ovelha, prudente como a serpente e simples como a pomba. Me dá essa vida, porque é essa vida que eu quero para ser vida. E é essa vida, querido, que eu desejo que você busque no Senhor e desejo para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus.